Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos ver agora os análises do capítulos 2, 7 e 8 de Daniel. Vamos analisar esses capítulos em conjunto para assim poder compreender com perfeição a visão do capítulo 2. Vamos orar para que Deus, no mesmo Espírito que inspirou o profeta Daniel, nos instrua e nos ensine agora. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom em todos os momentos. Obrigado porque o Senhor deixou a Tua palavra e ela é caminho de justiça para nós. Obrigado porque a Tua profecia ela foi dada pelo Senhor para que nós tenhamos paz. Queremos compreender agora, por favor, Deus, a Tua mensagem para esse mau tempo do fim. É o que nós imploramos. Seja o nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Só relembrando um pouquinho que nós vimos no último encontro, Daniel revelou o sonho do rei Nabucodonosor, o sonho da estátua com 4 metrais. A estátua tinha cabeça de ouro, braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e os pés misturado de ferro e de barro, certo? Ele identificou que a cabeça de ouro representava a Babilônia e que as partes da estátua representavam reinos que viriam após Babilônia. De forma decrescente, esses reinos não teriam a mesma glória que a Babilônia teve. Interessante é que no tempo dos reis, ele disse que os pés correspondiam a um reino dividido, no qual teria certa força do reino do ferro, mas nunca seria um reino unido como antes. E nos tempos destes reis, viria uma pedra dos céus e iria atingir os pés e quebrar toda a estátua. Dali surgiria um monte que se elevaria para o mundo todo. Essa pedra, como nós vimos, simboliza Jesus. E o fato da pedra vir destruir essa estátua significa que nos tempos desses reis, no tempo dos pés da estátua de Nabucodonosor, Deus voltaria, o Senhor Jesus voltaria e o reino de Deus seria colocado aqui na terra. Então nós vamos compreender agora quem são esses reis e o momento a que se refere cada um desses reinos e o momento em que se refere a volta do Senhor Jesus, certo? Analisando o capítulo 7, nós vemos que Daniel teve uma visão na qual ele viu durante a noite 4 animais, os ventos agitavam o grande mar e 4 animais grandes, 4 bestas diferentes uma das outras subiam desse mar. A primeira era semelhante a um leão e tinha asas de águia. E enquanto Daniel olhava, foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, lhe foi dada mente de homem. O segundo animal é dito que ele era semelhante ao urso. Ele se levantou de um dos lados primeiro e trazia entre seus dentes 3 costelas. Uma voz foi dita: levanta-te e devora muita carne. O terceiro animal, ele era semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também tinha 4 cabeças. Ele foi dado o domínio. O quarto animal, Daniel não soube identificar que animal era esse. Ele era terrível e espantoso, muito forte. Ele tinha dentes de ferro e devorava e fazia em pedaços o que pisava aos pés. Ele era diferente de todos os outros animais que tinha visto.
Veja que a visão continua. E ele estando a observar os chifres, os 10 chifres que o animal tinha, eis que dentre surgiu um chifre pequeno, o qual te abateu, o qual dos 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava insolência. E ao continuar olhando, eis que foram postos tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então veja que a primeira visão de Daniel, a segunda visão que Daniel teve foi esses 4 animais terríveis, espantosos que surgiam do mar, e ao final mais uma cena de juízo. É colocado o ancião de dia se assentava diante de um trono de fogo e eram abertos os livros. Uma cena de juízo. Veja que tem uma correspondência direta com o primeiro sonho de Nabucodonosor. O sonho da estátua, no qual a estátua tinha 4 metais diferentes e ao final uma pedra vinha e aquela pedra simbolizava Jesus. Correspondência direta. Vamos ver também no capítulo 8 que Daniel teve uma terceira visão. A terceira visão ela era referente a 2 animais apenas. O primeiro era um carneiro. O carneiro ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, só que o chifre mais alto surgiu por último. Continuando o sonho, veja que depois surge um bode. O bode ele vinha correndo sem tocar o chão. A sua velocidade era tamanha que ele parecia não tocar o chão. E ele tinha apenas um chifre poderoso. Ele se dirigiu ao carneiro e correu contra ele com um furioso poder. Houve uma batalha entre os 2 animais. Então vi chegar de perto o carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e quebrou os 2 chifres. Ou seja, o bode com um chifre só derrotou o carneiro de 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro dele. Veja que o sonho continua. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força lhe quebrou-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O sonho continua. Então veja, Daniel viu uma batalha entre 2 animais grandes. Um carneiro de 2 chifres e um bode que tinha apenas um chifre. O bode derrotou o carneiro, mas no momento do auge do seu poder, o chifre que havia no bode se quebrou, e no lugar desse, 4 outros chifres nasceram. O sonho continua. E veja que veja no versículo 12, a partir do versículo 9, é dito que dentre os chifres saiu um outro chifre que se tornou forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Esse chifre cresceu até o exército dos céus e as lançou por terra. Sim, versículo 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do santuário foi deitado abaixo. Versículo 12, 8:12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. E a visão termina com mais uma cena de juízo. Veja em Daniel 8, versículo 13. Depois ouvi um santo que falava até outro santo: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o seu exército, a fim de serem pisados? E ele disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mais uma vez, uma relação direta. Só que agora uma relação direta entre conflitos entre bestas, terminando com uma cena de juízo.
para entender o que essas visões representam, veja que nós estamos tratando de uma profecia apocalíptica. Nas profecias apocalípticas, Deus revela suas mensagens através de símbolos. Esses símbolos apontam para realidades superiores e um futuro distante, chamado para o tempo do fim. Para compreender a mensagem de Deus, é necessário que nós possamos compreender os símbolos. Esses símbolos eles são explicados muitas vezes na própria profecia, certo? Ou eles fazem referência direta a outros livros bíblicos, e no qual você, entendendo esse símbolo, entendendo o contexto no qual aquilo foi escrito, assim você consegue decifrar a mensagem. Então, quando Daniel viu bestas saindo do mar, isso não era literal. Ele não estava vendo. Isso não significa que no tempo do fim bestas enormes, terríveis viriam do mar e iriam atormentar as pessoas, como muitas pessoas dizem. Não. Vamos entender cada um desses símbolos agora para poder entender a mensagem. Mar. Primeiro símbolo, veja aqui, mar, os 4 animais surgiram do mar. O símbolo do mar significa, quando aparece em profecias, significa regiões povoadas. São povos, línguas, multidões e nações. É o que diz em Apocalipse 17:15. Então, quando diz que 4 bestas surgiram do mar, quer dizer que o mar representa uma região densamente povoada, certo? Continuando, ventos. Os ventos nas profecias simbolizam movimentos políticos, diplomáticos e movimentos de guerra, certo? Então, os ventos agitavam o mar. Você consegue perceber que a mensagem já está se tornando clara? Vamos continuar. Besta. A besta, ela representa um reino ou um poder, certo? Então, veja o que diz em Daniel 7:17. O próprio anjo revelou o significado de bestas. Estes grandes animais, essas grandes bestas, que são 4, são 4 reis ou 4 reinos que se levantarão na terra. Os chifres, eles também possuem uma visão simbólica, eles significam rei, um rei ou um poder. Enquanto a besta significa o reino, o chifre, ele significa o rei, certo? Então, a partir daí, nós conseguimos... Veja o que diz em Apocalipse 17:12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como rei, como a besta, durante 1 hora. Apocalipse 17:12. Então, agora sim é possível entender a mensagem bíblica usando o princípio de recapitulação e ampliação. Percebemos, pela análise do capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 8, um paralelo direto entre as visões. Então, isso mostra que Deus está aplicando o princípio de recapitulação e de ampliação. Ou seja, Deus está mostrando a mesma mensagem por meio de uma visão diferente, sendo que em cada mensagem ele vai ampliar os detalhes, revisar os detalhes da visão anterior e ampliar os detalhes referente à visão. Isso com o objetivo de nos mostrar o que vai acontecer no tempo do fim. Então, para compreender a mensagem, temos que analisar esses 3 capítulos em conjunto. Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8. Veja, há um paralelo direto. Vamos identificar cada um desses paralelos, analisar cada um dos seus símbolos e assim nós poderemos provar que a Bíblia estava certa através da história. A história vai comprovar que a profecia estava correta.